Bom, pessoal, boa tarde, tudo bom? Vamos lá gravar mais uma aula, vamos fazer mais conteúdo pra gente. Hoje, digamos que vai ser uma das nossas primeiras aulas, que vai ser basicamente quase que totalmente prática, certo? Nessa situação remota. Espero que todos estejam com cordelete, um pedaço de corda de pelo menos 1 ou 2 metros, ou uma corda grande, para que vocês possam fazer a prática, certo? No final desse vídeo nós vamos ter uma atividade, então vocês vão assistir o vídeo. Quando terminar o vídeo vocês vão entender o que é a atividade e aí eu vou ficar aguardando vocês é, concluírem a atividade, certo, pessoal? Pequena atividadezinha prática, um negócio que vai dar uma dinâmica melhor à nossa disciplina, certo? Hoje nós vamos falar sobre os nós para as práticas do montanhismo, para as práticas das atividades verticais, certo, pessoal? Logo de início eu vou colocar um videozinho aqui para vocês, a quantidade de nós que nós vamos aprender a fazer hoje, todos os nós, certo? Então eu tinha os cordeletes aqui, eu fiz todos os nós e coloquei em cima da minha mesa e fiz uma pequena filmagenzinha para vocês, certo? Então, de maneira bem rápida eu vou passar mostrando todos os nós, vou tentar falar o nome de cada nó para vocês, certo? E aí a gente dá início ao nosso slide e depois nós vamos para a parte prática, beleza? Então eu vou colocar o vídeo agora para vocês aqui. Bom, pessoal, eu acredito que vocês não consigam me ver, certo? Mas vocês estão ouvindo a minha voz, certo? Então eu vou começar a falar de todos esses nós aí, certo? Então, da direita, você olhando para a tela, para a esquerda. Nós temos aí um nó 8 simples, segundo, 8 duplo, terceiro, nó pescador simples, quarto, nó pescador duplo, certo? Aí nós temos um nó direito, ou nó de homem, certo? Aí nós temos um nó borboleta. Aí essa corda amarela nós temos um nó orelha de coelho e um nó de azelha corrediço, certo? Nós temos aí nesse cano um nó volta do fiel, certo? E aí nós temos um nó volta redonda. Bom, pessoal, como vocês viram, nós temos nesse primeiro vídeo 10 nós, certo? Então nós temos o 8 simples, 8 duplo, nó direito, pescador simples, pescador duplo, volta redonda, volta do fiel, borboleta, orelha de coelho e azelha corrediço, certo, pessoal? Então desses 10 nós que eu apresentei para vocês, nós vamos aprender a fazer 9, certo? Eu vou negligenciar o nó de azelha corrediço. Isso aí vocês conseguem encontrar ele com facilidade na internet, certo, pessoal? Então assim, é um nó que eu particularmente não costumo ensinar em sala, certo? Porque ele é um nó que você pode utilizar ele como um nó da forca. Então eu particularmente prefiro negligenciá-lo, certo? Prefiro não ensiná-lo em sala, até porque os outros 9 nós que eu vou passar, você consegue fazer, digamos assim, para o montanhismo, para as práticas de atividades verticais, você consegue fazer tudo com esses outros nós, certo? Então, o nó de azelha corrediço ele não vai ter tanta necessidade de entrar na nossa atividade, certo? Tem um outro nó, pessoal, que eu também não coloquei nesse vídeo aí, que é o nó pro SIC, certo? Que é um nó que ele vai servir para realizar blocagem em uma situação de salvamento, certo, pessoal? Então, para realizar esse nó, eu necessitaria estar em sala com vocês para explicar tudo direitinho, como fazer, como que você vai prender ele em uma situação para fazer uma blocagem, para fazer uma atividade de salvamento, certo? Então isso aí a gente precisaria estar em sala, eu precisaria manter o contato com vocês para poder explicar isso de maneira bem criteriosa, bem detalhada, para que vocês aprendam a utilizar o nó para o SIC, certo? Mas é um nó bem simples de se fazer, certo? É um nó que ele parte, você vai partir o nó para o SIC do nó pescador, certo? Então se vocês quiserem procurar no YouTube, vocês vão encontrar como fazer o nó Prussic, Prussik, Prussic, certo?
E vocês procuram aí, vocês vão entender como é, mas para dar uma dinâmica melhor, eu precisaria estar com vocês para poder explicar tudo direitinho, como fazer e como utilizar o nó pro SIC, beleza? Então, pessoal, vamos agora dar continuidade. Na nossa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de corda, quais cordas eram utilizadas, quais cordas são utilizadas hoje, cuidados com minha corda. Durante a semana surgiu algumas dúvidas no WhatsApp a respeito de resistência de cordas e a gente já começou a bater um papo a respeito disso, certo? E hoje nós vamos falar sobre os nós e a funcionalidade e utilidade de cada um deles, certo, pessoal? Então vamos primeiro falar um pouquinho sobre os nós, né? Um nó, pessoal, é um método de apertar ou segurar um material linear, como uma corda ou fita, por amarração e entrelaçamento. Os nós são indispensáveis para todas as atividades que envolvam trabalho em altura ou atividades esportivas que precisem de cordas, certo, pessoal? Então, a galera da segurança do trabalho, a galera que trabalha em altura, o pessoal que trabalha com internet, energia elétrica, o pessoal que faz instalação, que faz cabeamento, que precisa subir em poste, coisas desse tipo, eles têm por obrigatoriedade, pessoal, que participar do curso NR35, certo, pessoal? Que é um curso que vai tratar a respeito das atividades em altura e como realizar um trabalho seguro em altura, certo, pessoal? Então, aqui nós temos 3 imagens, certo, pessoal? A imagem do meio é uma prática simples de rapel, certo? Aparentemente um rapel vertical, de vertical para inclinado, ele não é totalmente vertical, certo? À direita, pessoal, na última foto, nós temos uma prática de arvorismo, certo? Uma ponte de cordas. Isso aí também vai ser conteúdo da gente nas próximas aulas. Nós vamos falar um pouquinho sobre o arvorismo, sobre montagem de ponte de cordas. E vou postar um vídeo também, acho que vocês já devam ter visto na rede social. Eu fiz nos últimos 2 semestres uma pontezinha de corda com os alunos dos antigos P7, certo? E a primeira imagem aqui na nossa esquerda, pessoal, são 2 pessoas realizando a limpeza da fachada de um prédio. Eu já falei para vocês que existem profissionais que ganham dinheiro com isso, certo? Então o cara vai fazer a higienização das fachadas dos prédios, de edifícios, e ganha dinheiro com isso, certo? Então vamos para frente. As cordas para as atividades verticais, pessoal. Antigamente, cordas feitas de fibras naturais, como algodão ou sisal, eram usadas para proteger escaladores. Entretanto, não eram muito resistentes para segurar grandes quedas. Pessoal, quem de vocês teria coragem hoje de fazer uma prática de rapel com uma corda de sisal? Corda de sisal, pessoal, essa corda aqui da nossa direita, olhando para a tela, a nossa direita, aquela cordinha digamos, de amarrar burro, a cordinha que ela digamos que desfia com muita facilidade, certo? Ou uma própria corda de algodão, que seria uma corda um pouco mais grossa, mas também não possui tanta resistência assim para a realização de uma prática segura. Com o desenvolvimento das fibras artificiais e o surgimento das cordas de nylon, tudo mudou. Escaladores passaram a ter cordas mais leves e capazes de segurar mais de 2 toneladas. Durante a semana no WhatsApp nós conversamos um pouquinho, eu mostrei para vocês, eu acredito que eu mandei uma foto para vocês de uma corda que suportava 6.000 quilos, certo, pessoal? Então hoje depende muito, como eu disse, de espessura, de marca, de resistência da corda, mas existem cordas muito resistentes, certo? E as cordas para essas atividades verticais, pessoal, elas começam aí com uma capacidade de suportar de 1.200 quilos, 1.300 quilos e vão até 5, 6 toneladas que elas suportam, certo, pessoal? Isso aí é o peso para a ruptura da corda. Cordas para as atividades verticais, pessoal. Quando vocês virem esportes verticais aí, entendam como atividades ou técnicas verticais, certo? Vocês lembram que eu falei na aula de rapel, na aula de escalada e de rapel, que nós não poderíamos chamar todas as atividades verticais como esportes, até porque são mais realizadas como uma forma de lazer, certo? A escalada sim pode ser chamada hoje como um esporte vertical, certo? É uma modalidade esportiva, já está incluída nos Jogos Olímpicos, mas a prática do rapel é apenas uma atividade de lazer, certo?
Então, primeira pergunta, pessoal, do que são feitas? No começo, essas cordas eram apenas filamentos de nylon torcidos em feixes ou trançados, como se vê em cordas náuticas até hoje. Entretanto, elas eram difíceis de manusear, criavam um atrito muito grande nas proteções e também esticavam demasiadamente quando o escalador necessitava fazer uma ascensão em corda fixa. Certo, pessoal? Então essas cordas navais, elas, digamos que elas eram dinâmicas, certo, pessoal? São cordas que elas esticam um pouco. Com o passar do tempo, as cordas foram evoluindo e uma macia capa de nylon foi incorporada a esses feixes de nylon trançados. Desenhadas especialmente para escaladores, as novas cordas mantinham as vantagens do nylon, mas minimizavam os problemas citados anteriormente. Estas cordas com capa e alma são as que utilizamos hoje em dia. Então, pessoal, a corda com alma, vocês olhem aqui, a imagem é pequenininha, mas eu acredito que vocês vão conseguir visualizar bem, certo? Então, a alma da corda, nessa imagem do meio, a imagem pequenininha, a alma da corda, essa parte branca dentro, e a capa vai ser uma capa de nylon por fora da corda, certo? Vou pegar uma corda aqui, pessoal, para mostrar para vocês uma coisa que uma corda com alma não permite fazer. Pronto, pessoal, tinha esquecido de deixar a corda aqui perto de mim, mas vamos lá. Uma corda com alma, pessoal, ela não permite que você faça isso aqui, ó. Vou aumentar a tela aqui para vocês. Uma corda com alma, pessoal, você quando faz uma alça assim com ela, ela sempre fica esse vão aqui, certo? Uma corda com alma não permite que você aperte e ela junte como essa daqui está juntinha, ó, assim, ó, certo? A corda com alma, ela sempre vai manter um vão. Por mais que você aperte aqui, ela não vai fechar totalmente, certo? Então, uma maneira de sabermos se nossa corda possui ou não alma é fazendo isso, certo, pessoal? Então, vamos dar continuidade. A alma, no caso é o interior da corda, pode ser composta por feixes lisos, originando uma corda estática, ou por feixes trançados ou torcidos, criando assim uma corda dinâmica com maior elasticidade, certo, pessoal? Então, pessoal, só me perdi aqui. Então, é o seguinte, nós temos hoje, pessoal, para as práticas das atividades verticais, digamos que três tipos de corda que são mais utilizados, certo, pessoal? Então, nós temos a corda estática, certo, pessoal? Que é uma corda que ela vai ser mais rígida, certo? Ela não tem nenhum tipo de elasticidade, certo? Nós temos as cordas dinâmicas, que ela tem um pouco de elasticidade, e nós temos as cordas semi-estáticas, certo? Ela nem é estática nem é dinâmica, ela tem um pouco de elasticidade, não muito. Não chega a ser elástica como uma dinâmica, mas também não chega a ser rígida como uma estática. Nós vamos falar agora sobre as cordas dinâmicas e estáticas, pessoal, certo? Tipos de cordas. Nós temos as cordas estáticas, são aquelas inelásticas, quase inelásticas. Alongam-se pouco, cerca de 1 a 2%, e são úteis em situações em que a elasticidade pode atrapalhar ou até mesmo ser perigosa. Além disso, são recomendadas apenas em situações em que o risco de impacto não existe, então não há risco de queda durante a atividade, eu utilizo a corda estática. Sendo assim, são usadas como cabos fixos para içar ou baixar cargas e para permitir que escaladores subam ou desçam por elas, certo? Vocês lembram que durante a prática da escalada Big Wall, tinha uma galera que subia por meio dos ascensores, em vez de ir escalando, o cara ia subindo na corda por ascensores, então aquela corda ali, muito possivelmente era uma corda estática. As atividades que mais empregam o uso desse tipo de corda são a espeleologia, que vai ser a expedição em cavernas, o rapel, o resgate, as atividades de resgate, atividades Big Wall, certo? Então a escalada Big Wall vai utilizar as cordas estáticas e operações táticas e de segurança industrial, certo, pessoal? Então observem o seguinte. Uma corda estática, pessoal, as cordas estáticas são quase inelásticas. Então tem aí
ela alongam-se pouco, cerca de 1 a 2%. Então, se você pensar nisso aí, a cada 100 metros, uma corda pode, digamos que, esticar, aumentando o tamanho dela de 1 a 2 metros. Em 100, ela pode aumentar de 1 a 2 metros, certo? Então, digamos que é muito pouco essa elasticidade, essa maneira dela se esticar, certo? Então, a corda estática, ela é uma corda própria para evitar, para práticas que o risco de impacto seja mínimo. Então, eu posso fazer uma ancoragem para uma prática de arvorismo com uma corda estática? Posso, porque o risco de impacto é muito pequeno, certo? Então, as pessoas vão andar por cima e tal, e a corda que eu vou fazer a ancoragem entre a cadeirinha e um cabo de aço ou uma corda em cima, que é a corda que pode ter um impacto. Quando o cara, sei lá, deslizou, caiu, ele vai ficar pendurado e vai ter aquele impacto. Eu pego uma corda semi-estática, uma corda dinâmica e faço essa ancoragem. Mas o cabo fixo para fazer a passagem, uma ponte de 3 cordas, uma falsa baiana, eu posso muito bem fazer com a corda estática, certo, pessoal? Vamos para frente. Cordas dinâmicas possuem uma elasticidade de cerca de 6 a 10% sob cargas normais e são utilizadas para a segurança na escalada. Sua função é segurar choques intensos e abruptos, como uma queda de um escalador, por exemplo, desacelerando o impacto do escalador que cai e absorvendo a energia, certo? Tanto no escalador como nas bases que o sustentam. São encontradas em comprimentos padronizados. As mais comuns são as cordas de 50 e 60 metros. O diâmetro também varia de 8 a 11 milímetros, certo, pessoal? Então, essas cordas aí, elas são mais utilizadas e mais recomendadas para a prática da escalada, porque elas são capazes de suportar o impacto de uma possível queda do escalador. Então, se nós voltarmos um pouquinho aí e lembrarmos a atividade do Big Wall, eu já falei isso na aula anterior, mas tem um momento no vídeo que eles dizem, que acho que é o Ed, sofreu uma grande queda e precisaram inutilizar uma corda. Então, com certeza, eles estavam utilizando uma corda estática. O cara sofreu essa queda, houve uma pancada muito grande, uma pancada muito grande nessa corda e, por segurança, eles optaram por inutilizar essa corda e evitar se colocar em risco, certo, pessoal? As cordas dinâmicas, elas já têm uma elasticidade maior, pessoal, certo? Então, vocês veem aí de 6 a 10%, certo? De elasticidade. Então, a cada 100 metros a corda estica e pode aumentar de tamanho de 6 a 10 metros, certo? E aí nós temos a espessura delas também de 8 a 11 milímetros, certo, pessoal? E nós temos também, pessoal, além das cordas dinâmicas e das cordas estáticas, a corda semi-estática, que ela é o meio termo, ela fica entre ela não é tão rígida como a estática, certo? E não é tão elástica como a dinâmica, certo? Ela fica no meio termo. Pessoal, foi perguntado a respeito de durabilidade das cordas. Mano, essas cordas duram quanto tempo? Certo, pessoal? Isso aí vai muito da forma como você vai manusear a sua corda, a forma como você vai cuidar, guardar, limpar e coisas desse tipo, certo, pessoal? Então, durante as atividades eu sempre costumo alertar, certo, o grupo sobre esses cuidados para a conservação da corda. Então, primeira coisa, evite pisar, certo? Então, não pisa na corda. Então, durante a nossa atividade de escalada, que se Deus quiser a gente vai conseguir realizar aqui no IFCE Juazeiro, vai ter um momento que eu vou estar lá enchendo o saco e avisando para ter cuidado para não pisar na corda. Então, não pisa na corda, porque o teu calçado, o solado dos calçados são sujos, certo? Então, o solado dos calçados, por si só, eles já trazem poeira, areia e coisas desse tipo. Aí você imagina a pressão do peso do seu corpo pisando em cima da corda, mais a sujeira do solado do seu calçado, certo? Ali entrando nos feixes da corda, certo? Então, primeira coisa, evita pisar na corda. Segunda, não guarda com nós. Eu já disse para vocês que tinha um querido professor aqui que adorava guardar as cordas cheias de nós, certo? E sempre que eu via isso, eu ia lá, tirava ela da bolsa, soltava todos os nós.
e dobrava a corda direitinho e tal, nunca guardava a corda com nó, certo? Então não guarda tua corda com nó, guardou ela com nó, você vai marcar a sua corda e vai diminuir a vida útil dela, certo, pessoal? Caso esteja suja, lave com água fria e sabão neutro, certo, pessoal? Então, irmão, eu posso lavar a minha corda? Pode. Lava ela com água fria, não usa água quente, e sabão neutro, certo? E uma coisa também que pode ajudar é deixar ela secar na sombra, certo? Não deixar ela exposta ao sol para ela secar. E antes de realizar uma prática, verifique o estado da corda, pessoal, sempre, certo? Então, muito cuidado com isso. Lembrem que as atividades em altura, atividades verticais, querendo ou não, nós vamos estar gerando um risco à integridade dos nossos praticantes ou à minha própria integridade física, certo, pessoal? Então, sempre antes de realizar qualquer tipo de prática, observa como o teu material está, observa se ele está adequado para a realização de uma atividade, certo, pessoal? Não arrisca. Eu tenho uma corda aqui que eu comprei, ela está se rompendo, mas dá para utilizar. Será que realmente dá para utilizar? Então, sempre nós temos que tomar muito cuidado com o nosso material, pessoal, para evitar incidentes e acidentes, certo, pessoal? E lembrem-se, nós enquanto profissionais, nós temos um nome a zelar, certo? E a responsabilidade faz com que a gente crie um nome, certo? Então, a maneira como você trabalha de forma responsável vai fazer com que você crie um nome que muitas pessoas te procurem para realizar qualquer tipo de atividade, certo? Seja como personal, seja no boxe de crossfit, seja num professor de lutas, seja nas atividades verticais, seja numa escolinha de iniciação esportiva, sempre vão te procurar por alguma coisa, certo? Então, se estão te procurando porque você é um cara responsável, porque você é um cara que toma cuidado com suas atividades, que faz de maneira segura, continua fazendo isso, porque se você tem 10 anos de prática, sempre de maneira segura, e em uma atividade você, sei lá, por negligência, por imperícia, aconteceu um acidente, infelizmente você meio que vai estar jogando seu nome na lata do lixo. Então, toma muito cuidado com suas atividades, principalmente esse tipo de atividade que gera risco à integridade dos praticantes. Certo, pessoal? Agora, pessoal, nós vamos começar a falar sobre os nós, certo, pessoal? Então, nós temos aqui no slide 9 nós, certo? E eu tenho um vídeo de todos os nós, certo? Então, eu vou falar um pouquinho do nó, mostro o vídeo para vocês e a gente vai passar todos os vídeos, certo? Aí eu prefiro que vocês façam o seguinte, assistam todo o vídeo, certo? Quando terminar, lá no final do vídeo vai ter a nossa atividade. Certo? Então assiste todo o vídeo. Quando você entender como é que vai funcionar a dinâmica da nossa atividade, aí você volta e vai realizando os nós, certo? Se você quiser já ir acompanhando durante o vídeo o nó, beleza, mas quando chegar lá na frente que você vê a atividade, você vai precisar fazer todos os nós, certo? Então assiste todo e depois você vai partir para a atividade, certo? Então vamos manter a dinâmica do vídeo assim. Nó 8 simples, pessoal. Já falei para vocês que o nó 8 simples ele é utilizado na prática da escalada, certo? Então, uma funcionalidade muito grande para ele é a prática da escalada. Só que eu acredito que vocês lembram também que eu falei para vocês que o nó 8 simples ele tem um pequeno problema, certo? Eu faço um nó 8 simples e vou fazer uma escalada com a turma de vocês que tem quase 20 pessoas, tem entre 15 e 20 pessoas, certo? Então eu faço o nó no início da prática e vai subindo, subiu, todo mundo da turma subiu. Quando terminar a atividade eu não vou conseguir desfazer ele, porque ele vai apertando. Toda vida que eu tracionar a corda para uma pessoa subir na parede, ele vai tracionar, até que eu não consiga desatar ele, certo? Ele vai ficar muito apertado e eu não vou conseguir desatar ele. Infelizmente vou ter que guardar minha corda com um nó e soltar em uma outra ocasião. Com o tempo ele vai começar a folgar e aí eu vou conseguir soltar, certo? Vou colocar o vídeo de eu fazendo o nó 8 simples para vocês. Fazer os nós, certo? Então em todos os vídeos nós teremos um nó já feito e a corda para que eu possa fazer, certo? Isso aqui é um nó 8 simples, pessoal, certo? Então o 8 simples, como o próprio nome já diz, ele é muito simples. Você vai fazer uma alça na corda,
dá uma volta entre os dedos, passa a alça por dentro do círculo e puxa, certo? Nó 8 simples, certo? Nozinho bem feito, não tem corda passando por cima de corda, certo? Não tem aqueles puxos na corda. Vou fazer mais uma vez. Lembrando, pessoal, que o nó bem feito é o nó que você consegue fazer e desfazer. Você desata com facilidade, certo? Então, passei, puxei a alça por dentro do círculo e puxo, certo? Nó 8 simples. Bom, pessoal, nó 8 simples, como eu falo no vídeo, um nó muito simples de se fazer, certo? Então vocês podem tentar acompanhar pelo vídeo que eu fiz, ou vocês podem tentar acompanhar pela imagem que nós temos aqui no slide, o nó 8 simples, certo, pessoal? Então, o primeiro nó que nós vamos aprender hoje, e espero que todos aprendam a fazer, vai ser o nó 8 simples, certo? Vou passar para o próximo nó. Nó 8 duplo, pessoal. Esse nó aí é a mesma coisa do 8 simples, só que ele tem uma volta a mais. Eu também já falei dele na aula passada. Certo, pessoal? Então, o 8 duplo, pessoal, é o nó que eu recomendo mais se utilizar para a prática da escalada, porque ele não vai ser tracionado tanto quanto o 8 simples. Então, você vai fazer um 8 duplo, vai fazer uma prática com 15, 20, 30 pessoas na parede de escalada, e quando terminar você vai conseguir desfazer esse nó com facilidade, certo? E ele é tão seguro quanto o 8 simples. Vou colocar o nó 8 duplo para vocês verem agora. Vamos fazer duplo. Então, bem parecido com o 8 simples, a diferença é que ele tem uma volta a mais. Então, nós temos duas formas de fazer o 8 duplo, pessoal. Então, o mesmo procedimento do 8 simples, faz a alça, certo? Dá uma volta na mão, nos dedos, tá aqui. Se eu fosse fazer um 8 simples, eu entraria a alça da corda aqui, pessoal, volta e vou entrar do outro lado e puxo. Certo? Então aqui nós temos um 8 duplo, certo? Vou desfazer e fazê-lo novamente nesse mesmo sistema, certo? Então nós temos aqui a corda, fiz a alça, vou dar a volta, certo? Como não vou fazer um 8 simples, não vou entrar aqui, vou entrar por trás. Então, mais uma voltinha, pegou aqui e puxa. A alça ficou pequenininha, mas deu para entender, certo? Primeira forma. Segunda forma, pessoal, ele fica um nó um pouquinho mais feio, mas também dá certo o 8 duplo, certo? Então aqui, mesmo procedimento, formei a alça, vou dar a volta no dedo, travei aqui, certo, pessoal? Em vez de levar a alça para dar uma volta e entrar por trás, pessoal, eu vou pegar aqui esse círculo, vou virar ele e vou passar a alça por dentro. É um outro procedimento para fazer o 8 duplo. Também dá certo, às vezes ele fica um pouquinho mal feito, mas nada que digamos que tire a segurança do nó, certo, pessoal? Vou fazer mais uma vez para que vocês possam entender os dois procedimentos. Certo? Então aqui nós temos a corda, fiz a alça, vou dar a volta no dedo, segurei. Em vez de passar a alça, eu vou virar e puxo a alça aqui por dentro. Dois procedimentos para se fazer o 8 duplo. Bom, pessoal, vocês viram aí como fazer o nó 8 duplo, certo? É um nó bem simples também. Ele só tem uma volta a mais que o nó 8 simples, certo, pessoal? Então eu particularmente utilizo e recomendo que se utilizem o nó 8 duplo para a realização da prática da escalada, certo? Então eu prendo esse nó, a corda com o nó 8 duplo, a ponta com o nó 8 duplo na cadeirinha do meu escalador, certo? E ele vai fazer a ascensão na parede com segurança, certo? Então vamos para o próximo nó, pessoal. Nó volta do fiel, ou nó de algema, ou nó de porco, certo, pessoal? Então é um nó muito simples de se fazer também.
Além do nó, ele ainda leva alguns cortes para dar uma sustentabilidade maior, certo? A esse nó, certo? Então é um nó bem simples de se fazer também, pessoal. Vou mostrar um pequeno vídeo aqui para vocês de como fazer o nó volta do fiel, ou o nó de porco, ou o nó de algema. Antes de botar o vídeo, pessoal, só contar curiosidade para vocês. É nó de algema, pessoal, porque durante muito tempo atrás, na realidade, não existia algemas de metal, de aço, sei lá, e se utilizavam desses nós para transportar presos, escravos ou algo do tipo, certo? Então, eu tinha um professor, meu professor de esporte e aventura, ele contava que houve uma época em que a polícia andava a cavalo, certo? Não tinha algemas e era basicamente o seguinte: o cara amarrava um prisioneiro, as mãos do prisioneiro fazia um nó desse, um nó volta do fiel, um nó de porco, fazia as algemas, amarrava na sela do cavalo, o policial montava no cavalo e ia embora e o prisioneiro era arrastado, ou tinha que correr para acompanhar o cavalo até chegar na delegacia, certo? Então vou mostrar aqui para vocês o videozinho de como fazer um nó de algema ou um nó volta do fiel. Bom, pessoal, agora nós vamos fazer o nó volta do fiel, certo, pessoal? Também conhecido como nó de porco, certo? Também conhecido por aí como nó de algema. Na nossa aula eu falei para vocês que antigamente, quando não existia algemas de metal, de aço, se utilizavam desse nó para carregar prisioneiros, certo? Então, um nó bem simplesinho de se fazer, certo? Vou segurar a corda aqui com as duas mãos, vou virar uma para dentro e a outra para fora, certo? E olha como é que ela vai ficar, certo? Um para dentro e o outro para fora, certo? Feito isto, eu vou passar elas invertendo, uma para frente, a outra para trás, vai ficar assim, certo? E aqui eu faço a algema, vou prender no mosquetão para que fique mais fácil de vocês entenderem o procedimento. Prendi em alguma coisa, fiz a algema, certo? Tá aqui. O nó tá feito, pessoal, certo? Se eu quero dar mais segurança a esse meu nó, pessoal, aqui tem a ponta da corda, eu vou fazer os chamados cotes, certo? Então eu vou passar minha corda, peguei a ponta dela, passei de baixo para cima, vou apertar, certo? Isso aqui é só para dar mais uma segurança para o meu nó. Faço 2 ou 3 cotes, 5 cotes, quantos cotes eu quiser. E está feito o meu nó. O nó é só o inicial, pessoal. Isso aqui é só para dar uma segurança maior para o nó. E daqui eu tá feito a minha ancoragem e aqui eu posso fazer minha atividade vertical, seja ela de escalada, seja ela um rapel. Beleza? Bom, pessoal, aí vocês viram como fazer o nó volta do fiel, certo? Eu vou pegar a corda aqui, pessoal, e vou só mostrar o início, que eu acredito que no videozinho que eu fiz, no início eu puxei a corda em direção ao meu corpo, eu não sei se ficou tão claro como fazer o início do nó, certo? Então eu tenho a corda aqui, certo? Então eu vou praticamente pegar a minha mão esquerda, vou rodar ela para frente, a corda para frente, e a mão direita eu rodo para trás. E nós vamos ter isso, certo? E aqui eu vou inverter. A corda que está na frente vem para trás, a corda que está atrás vem para frente. E aqui eu fiz o nó volta do fiel, certo? Nó de algema por quê, hermano? Vou passar meu braço aqui por dentro. Certo? E ele vai ficar como uma algema presa no braço. Certo, pessoal? Então só para mostrar para vocês de novo, que eu acredito que durante o videozinho eu não tinha observado isso. Eu puxo a corda em direção ao meu corpo e acabo tirando ela do foco da câmera. Certo, pessoal? Bom, pessoal, agora nós vamos fazer o nó volta do fiel, certo, pessoal? Também conhecido como nó de porco.
Pessoal, não sei se misturou os áudios. Vou prestar atenção nisso na frente. Certo? Vamos. Se tiver misturado os áudios, pessoal, foi só uma coisinha aí de 20, 30 segundos, certo? E para não ter que gravar tudo novamente, certo? Eu vou colocar aqui de novo só para mostrar para vocês que durante o vídeo eu trago a corda em direção ao meu corpo e acabo tirando ela do foco da câmera. Eu não tenho certeza se vocês conseguiram ver, certo? Então, para fazer o volta do fiel, eu vou segurar a corda aqui, vou rodar uma mão para trás e a outra para frente, e a corda que está na frente vai passar por trás da que está atrás. Aqui, então, fiz o nozinho, volta do fiel, o nó de algema, como eu falei para vocês, beleza? Só para mostrar isso aí para vocês. Vamos voltar lá para o slide, certo? Para frente. Volta redonda, pessoal. Um nó que não tem nó, certo? Esse nó aí a gente vai precisar, já que vocês estão em casa, ou faz em um cabo de vassoura, ou em um pedaço de cano, na maçaneta de uma porta, na perna de uma cadeira. Dá para vocês fazer em diversos lugares, certo, pessoal? Vou mostrar o vídeo para vocês verem como é que faz o nó volta redonda. Bom, pessoal, agora nós vamos fazer o nó volta redonda, certo? É um nó engraçado. Ele tem uma característica, pessoal, que é um nó sem nó, certo? Então, o nó volta redonda, ele é basicamente essas passadas de corda, seja num corrimão, seja numa coluna, certo? E aqui nós temos 2 cotes apenas para dar maior segurança e dar firmeza ao nó, certo? Então, aqui, se eu puxo aqui essas cordas, traciono elas, o que vai apertar são essas 4 voltas no cano, ao invés dos cotes, certo, pessoal? Então, vou fazer ele aqui, pedir ajuda aos universitários para segurar o cano. Isso. Então, vamos lá, pessoal. Então, vou pegar a minha corda, vou passar 1, 2, 3, fazer 4 voltas, assim como tem no exemplo. 4 voltas no cano, certo? Segurei aqui, apertei. Essa corda maior, ela vai ser a para a descida do nosso rapel. Essa outra ponta, que nós podemos ver a pontinha dela aqui, vai servir apenas para fazer os cotes, certo, pessoal? Então, o cote eu passo por baixo, entro no vão que ficou entre uma corda e outra e puxo. Então, 1, 2 cotes. Pronto. Então, pode soltar o cano agora. Observem agora, pessoal, que eu vou tracionar, certo, a corda. Observem que o tracionamento é feito lá no cano. Os cotes continuam folgadinhos aqui como desde o início. E quanto mais força eu colocar, mais será tracionado aqui. Vou fazer novamente. Então, tirei a corda. Vou passá-la 1, 2, 3, mais um aqui, 4. Então, 4 vezes, bem apertadinha. Vou lá, um cote, 2 cotes e temos o nó feito. Isso aqui, pessoal, é uma ancoragem para a realização de uma descida de rapel. Geralmente esse nó é utilizado quando você vai fazer uma prática de rapel de um patamar a outro, de uma escola, de uma laje com corrimão de aço bem seguro. Dá para você fazer esse tipo de ancoragem, certo? Bom, pessoal, aí vocês viram, é um nó que não tem nó, certo, pessoal? Então, o nó volta redonda, você vai, digamos que passar num corrimão, num cabo de vassoura aí para você fazer sua prática, certo? Você vai dar 2, 3, 4, 5 voltas, certo? Você vai passar essas voltas e depois você vai fazer os pequenos cotes como tem na nossa imagem, como eu mostrei no vídeo para vocês, certo, pessoal? Então, um nozinho bem simples de se fazer, bem prático, bem rápido e bem fácil, certo? Nó volta redonda. Vamos para o próximo. Nó direito, pessoal, também conhecido como nó de homem. Ele permite ligar 2 cordas de bitola igual. Bitola, o que diabo é bitola, irmão? Mesma bitola, pessoal. A bitola vai ser a espessura da corda, certo? Então, 2 cordas de mesma espessura e também de materiais iguais que não precisem de um grande emprego de força.
certo, pessoal? Então, durante o nosso vídeo, pessoal, eu vou fazer o seguinte: eu vou unir duas cordas diferentes. Então, eu fiz um videozinho com uma corda vermelha e uma corda amarela. Eu vou unir duas cordas diferentes, certo? Depois eu solto e vou unir duas pontas da mesma corda. Eu acho que eu fiz com as duas pontas vermelhas, certo? Então, no mesmo vídeo, nós vamos aprender a fazer o nó direito unindo duas cordas ou unindo duas pontas da mesma corda, certo? Um nó muito simples de se fazer, bem fácil de se fazer também, certo? E como eu disse, é nó direito, também conhecido como nó de homem. Vou colocar aqui para vocês verem. Bom, pessoal, agora nós vamos fazer o nó direito, também conhecido como nó de homem, certo, pessoal? Esse nó ele serve para unir duas pontas da mesma corda ou para unir duas cordas, certo, pessoal? Então eu vou primeiro unir duas cordas e depois eu vou fazer com as duas pontas da mesma corda. Então nós temos aqui uma corda vermelha e uma amarela. Ele é um nó bem simples. Você vai apenas fazer um nó simples entre duas cordas ou com as duas pontas. Vai voltar, certo? E percebam o seguinte, pessoal, a ponta da corda tem que passar para o mesmo lado da sua continuidade. Então, eu vou passar ela aqui e vou puxar, certo? Então, nós temos aqui um nó direito ou nó de homem. Percebam, pessoal, que ele vai ficar dessa maneira aqui, ó, certo? Duas alças presas, certo? Hermano, e como é que eu sei que se eu fiz errado? Se você fizer esse nó aqui ao contrário, pessoal, aqui, ó, deixa eu ver aqui se eu sei fazer ele ao contrário. Sei, aqui, pronto. Olha como é que ele vai ficar, ó. Perceberam a diferença? Certo? Então aqui nós temos um nó direito, pessoal. Certo? Vou fazer mais uma vez. Duas pontas da mesma corda ou duas cordas diferentes, se eu quero uni-las, certo? Vou fazer passo uma entre a outra simplesmente aqui, ó, um nozinho simples, certo? Uno as duas e do outro nó simples. São dois nós simples e ela vai ficar assim, certo? Lembrando, pessoal, a ponta da minha corda, a ponta da corda tem que ir para o mesmo lado da sua continuidade, certo? Então aqui, quando eu dou a laçada, percebam que a ponta amarela está do mesmo lado do restante da corda amarela. Então, puxei, certo? Então aqui eu uni duas cordas unidas, certo? Isso aqui dá para tracionar alguma coisa, rebocar um carro ou fazer uma ancoragem mesmo, certo? Caso você precise de mais corda para fazer um resgate, algo do tipo, uma atividade, certo? E agora eu vou unir as duas pontas da corda vermelha, certo? Para deixar ela como está a nossa cordinha, nosso cordeletezinho azul aqui, ó. Então, mesmo sistema, pessoal. Vou fazer um nozinho simples, voltei, certo? Então aqui vou passar ela e puxo, certo? Perceberam? Duas alçazinhas, nó direito ou nó de homem. Bom, pessoal, aí nós temos o nó direito, um nó muito simples de se fazer, certo? Dois nozinhos simples, então você vai fazer o primeiro. Quando for fazer o segundo, você vai observar que a ponta da sua corda tem que ir para o mesmo lado do prosseguimento dela na parte de baixo. Puxou e ela vai ficar como se fosse duas alças, certo, pessoal? Então, aí é um nó bem simples de se fazer, bem básico, certo? É um nó para unir duas cordas, é bem seguro, certo? E nós vamos para mais nós de união de cordas, certo, pessoal? Agora nós vamos falar sobre o nó pescador, simples e duplo. Eu fiz um único vídeo, pessoal, mostrando o pescador simples e o pescador duplo, certo? Usado basicamente na união de duas linhas de diâmetro idêntico. É considerado também um dos mais seguros quando feito de forma dupla, agregando ainda mais resistência, certo, pessoal? Então isso aí é um nó que vai servir para unir duas cordas ou ainda para unir duas pontas da mesma corda, certo? Então, quando está fazendo uma prática, às vezes você pega um cordelete, enche de mosquetão, bota um monte de mosquetão na corda e faz um nozinho pescador simples para segurar esses mosquetões. Ele vai ficar como se fosse uma bolsinha, certo? Aqui os mosquetões pendurados na corda e aqui a alçazinha em cima dela, certo? Vou colocar o vídeo aí do nó pescador. O único vídeo eu mostrei como faz o simples e o duplo.
Bom, pessoal, agora nós vamos fazer o nó de pescador, certo? Então aqui nós temos o pescador simples e nós temos o pescador duplo. Esse nó também vai servir, pessoal, para unir duas cordas ou para unir duas pontas da mesma corda, certo? Então vou fazer o simples, logo em seguida, no mesmo vídeo, vou fazer o duplo. Então, para fazer o pescador, eu vou pegar as duas pontas da corda, vou uni-las assim, juntá-las, passar aqui o nó, juntá-las, certo? Segurei com o dedo, certo? E vou enrolar meu dedo e a corda tudo junto. Um pouquinho mais de corda aqui, corda grossa, aqui, 1, 2, 3 voltas são suficientes, pessoal, certo? 3 voltas, vou tirar o dedo, certo? E passar a corda pelo vão onde estava o meu dedo. Passei. E puxo. Então aqui eu tenho um pescador, um nó pescador simples, certo? Percebam aqui que eu uni as duas pontas da corda, certo? Pronto, pescador simples, assim como nós temos aqui. No cordeletezinho pequeno eu fiz 4 passadas, 4 voltas. Na corda maior eu fiz apenas 3. Agora, como é que eu faço o pescador duplo, irmão? Eu vou pegar essa ponta que ficou livre, vou puxá-la para dentro, puxei, pronto, dei corda suficiente para enrolar no meu dedo. Agora, mesmo sistema, uno as cordas, dedo em cima, dou 1, 2, 3 voltas, tiro o meu dedo do vão, passo a ponta da corda lá no vãozinho que estava o dedo, passei, vou pegar a ponta da corda mais o prosseguimento da corda e puxo. Apertou, temos um nó pescador duplo. Bom, pessoal, vocês viram como faz aí. O pescador duplo eu posso utilizá-lo para unir duas cordas, como eu já falei, ou para unir duas pontas da mesma corda, certo? E aí você vai ter as mais diversas finalidades. Também, pessoal, posso utilizar o pescador duplo para a realização de um nó para o SIC, certo? Que é um nó muito utilizado para salvamento e para fazer blocagem de uma pessoa que vai descer em uma corda secundária, para fazer o salvamento de uma pessoa, às vezes numa prática de rapel, sei lá, o cara travou no meio da corda e não consegue mais descer e você precisa descer em uma via secundária para realizar o salvamento. E o nó pro SIC, pessoal, vai te ajudar na questão da blocagem no meio do caminho para você conseguir descer com a pessoa que está sendo salvada, certo? Então, mas para fazer esse nó pro SIC, pessoal, seria necessário que nós estivéssemos em sala para que eu pudesse explicar todo o procedimento direitinho de como fazer. Como eu já disse, no YouTube vocês encontram como fazer um nó pro SIC, é um nó muito simples, certo? Partindo do 8 do pescador duplo, você só vai dar algumas voltas da sua corda na corda secundária para realizar esse tipo de nó, certo? Então isso aí vocês procuram um nó pro SIC, dá uma pesquisadinha aí que vocês vão entender. É um nó bem simples de se fazer também. Para frente. Nó borboleta, pessoal, certo? Esse nó é bastante usado para a formação de um laço fixo no centro de uma corda, evitando que ela acabe sofrendo uma maior tensão em sentidos opostos, criando uma alça no meio dela. Certo, pessoal? Mais um nó que vai ficar com uma alça, certo? E aí você pode ter duas pontas para puxar para os lados. Isso aí também vai servir para a ancoragem em algumas atividades, certo, pessoal? Vou colocar aí o nó borboleta. É um nó engraçado, pessoal, para mim pelo menos, porque o nó borboleta é o único nó que eu tenho dificuldade de fazer ele em pé, pegar a corda aqui pendurada e realizar. Eu consigo fazer ele como eu estou mostrando nos vídeos para vocês. Em cima da mesa eu tenho facilidade. Ele em pé, não sei porquê, eu sinto muita dificuldade em fazer. Consigo fazer, mas ele não fica tão bem feito como quando ele está em cima da mesa. Vou mostrar o vídeo para vocês. Bom, pessoal, agora nós vamos fazer o nó borboleta. É mais um nó de azelha, digamos, certo? Ele deixa uma alça, certo? Então, nó borboleta nós vamos fazer o seguinte: passei a corda aqui,
depois passei ela voltando um pouquinho mais embaixo, certo? Vou fazer como se fosse um 8, certo? Então daí eu vou segurar, vou pegar a alça lá de cima e vou trazer ela até aqui embaixo, beleza? Peguei aqui, vou passar a alça por dentro, certo? E puxo na alça e no prosseguimento da corda lá embaixo. E aqui nós temos um nó borboleta. Vou fazer mais uma vez para que fique bem entendido. Desfazer. Lembrando, pessoal, mais uma vez que sempre eu aperto os nós e tenho maior facilidade de tirar. O nó bem feito é o nó que você tem facilidade de desfazer, certo? Então eu vou fazer como se fosse um 8. Lembrando que a parte de cima deve ficar maior do que a de baixo. Vou segurar, trago a alça lá para o final, certo? Passo ela por baixo e por dentro e puxo. E aqui nós temos um nó borboleta, certo, pessoal? Um nó também que vai ficar uma alça. Você pode prender o seu mosquetão, certo? E realizar a sua atividade desta maneira. Pessoal, mais uma coisa que eu esqueci de falar lá no início, certo? Que em toda aula de nós em ancoragens, pessoal, eu costumo dizer isso para os alunos. Eu sempre faço o questionamento. Um bom nó é o nó que, certo? E geralmente muita gente diz que não desata, que não solta. Não, pessoal, um bom nó é um nó que desata sim, que você consegue desatar. Se você fizer um nó que não desata, você perdeu sua corda. Vocês concordam comigo? Então, um bom nó é o nó que desata. Então, todos os nós que eu estou fazendo para vocês, percebam que eu estou fazendo com a mesma corda. Eu faço o nó, desato e depois faço o nó de novo, certo? Para demonstrar, e desato para fazer o próximo nó, certo, pessoal? Então, ponham isso na cabeça de vocês. O bom nó é aquele nó que você consegue desatar e você sabe fazer o nó quando você faz e desfaz o nó, certo? E também há quem diga, pessoal, que você sabe realmente fazer o nó, certo? Aquele nó que você está fazendo, você realmente sabe fazer se você conseguir fazê-lo de olhos fechados. Então você pega a corda, fecha os olhos e tenta fazer o nó. Há quem diga que você só realmente sabe fazer o nó se você conseguir fazer ele de olhos vendados, certo? Então, nem todos os nós que eu estou mostrando aqui para vocês eu consigo fazer de olhos vendados, mas alguns eu consigo com facilidade realizar essa atividade. E aí pode ser também um teste para vocês, depois que vocês conseguirem fazer todos, certo? Se você quiser saber se você realmente aprendeu, memorizou de como fazer o nó, você tenta fechar o olho e tenta desenvolver essa atividade de olhos fechados, beleza? Então vamos para o próximo nó, pessoal. Tá quase acabando. Nó orelha de coelho, nó Mickey, certo, pessoal? Nó de alça dupla, certo? Você vai ouvir alguns nomes diferentes para ele, certo? Também um nó muito bom para realização de ancoragem, certo? Às vezes tem uma coluna, você vai descer em um prédio em construção e tem uma coluna lá que tem um espaço por cima dela, você passa uma fita. Não é fita adesiva, certo, pessoal? Não é durex, não é esparadrapo, não é fita isolante, não. É fita para a prática das atividades verticais, certo? A fita muito resistente, com 2 mosquetões na ponta, que você vai prender nas 2 alças do nó orelha de coelho e está feito sua ancoragem para você realizar a sua descida. Beleza? É um nozinho também muito simples, eu ensino ele de 2 formas. Eu ensino ele como se estivesse fazendo um 8 simples e como se estivesse fazendo um 8 duplo, certo? Então tentem fazer das 2 formas, certo? Para que vocês aprendam e você vê qual fica melhor de fazer. Eu prefiro fazer ele sempre como se estivesse fazendo um 8 duplo, que vai pegar mais corda dele, ele vai ficar mais firme, mais resistente e também, por consequência, vai facilitar mais o meu trabalho para realizar o desate dele quando eu terminar a minha atividade. Vou colocar o vídeo para vocês. Bom, pessoal, agora nós vamos fazer o nó orelha de coelho ou nó Mickey, certo, pessoal? Como algumas pessoas chamam. É um nó que vai deixar 2 azelhas, certo? Ele pode ser feito simplesmente como um nó 8 simples, um nó muito fácil. Então,
Para fazer ele eu preciso de um pouco mais de corda, então aumentei aqui a corda. O procedimento é o mesmo do nó 8 simples, certo? Em vez de entrar a ponta da corda, não vou entrar a ponta da corda, eu vou entrar o meio da corda e vou puxar a alça por cima de tudo. Passei a alça por cima de todo o nó, ó, o meio da corda que eu tinha pego lá na frente e puxo. Então, aqui eu tenho uma orelha de coelhozinho simples, certo? Vou desfazer e vou fazer ele como se estivesse fazendo um nó 8 duplo, certo? Então, mais corda, certo? Vou dar a volta lá na mão, vou passar a corda, meio dela por dentro, a alça que sobrou vem por fora e cobre todo o nó. Passou tudo, estou com o polegar aqui nas alças, vou puxar e tenho o meu orelha de coelho, certo? Tem uma orelha de coelho, posso prender no mosquetão durante uma prática de escalada. Posso fazer a ancoragem com ele em 2 pontos diferentes, certo? Posso ainda, ter uma coluna para fazer uma prática e a minha ancoragem vai ser nessa coluna. Posso passar uma fita na coluna, não é uma fita adesiva, certo, pessoal? Uma fita para prática de um montanhismo, da escalada, do rapel. Passo a fita na coluna e prendo com o meu mosquetão a fita e a corda e faço a descida por essa corda, beleza? Certo, pessoal? Nó orelha de coelho, certo? Eu apresentei 2 formas, como 8 simples, como 8 duplo, certo? A questão do 8 simples e 8 duplo que eu dei para vocês, pessoal, a quantidade de voltas que eu vou dar em torno daquele círculo que a gente faz e trava a corda. Certo, pessoal? Então, nós já vimos 8 simples, 8 duplo, volta redonda, volta do fiel, nó direito, nó borboleta, pescador simples, pescador duplo, nó orelha de coelho. 9 nós, certo, pessoal? O nó de azelha corrediço não vou apresentar para vocês, como eu já expliquei, certo? Então, aqui nós encerramos as nossas atividades de nós, certo, pessoal? Então, 9 nós nós aprendemos na aula de hoje, certo? Aí agora nós vamos partir para a nossa atividade. Qual é a nossa atividade de hoje, pessoal? Vocês vão ter que fazer os 9 nós que eu acabei de apresentar para vocês, certo? E vocês vão ter que filmar fazendo o nó. Você não precisa falar nada no vídeo, certo? Você pode fazer o vídeo mudo, caladinho. Você só vai precisar filmar você fazendo o nó direitinho e vai mandar para o meu WhatsApp 9 vídeos com os 9 nós. Então, um vídeo para cada nó, certo? Você pode fazer o pescador simples e pescador duplo no mesmo vídeo. Pode fazer o 8 simples e 8 duplo no mesmo vídeo. Então aí você já, em vez de mandar 4 vídeos, você só manda 2. Certo? Então de 9 a gente já diminui aí para 7 vídeos. Certo? Então você vai fazer um videozinho 8 simples e 8 duplo. Um videozinho pescador simples, pescador duplo. Um vídeo nó borboleta. Um vídeo nó direito. Um vídeo volta redonda. Um vídeo volta do fiel. E um vídeo orelha de coelho. Orelha de coelho, não obrigatoriamente você precisa fazer as 2 formas que eu mostrei no vídeo, certo? Você pode mandar o vídeo só com uma das 2 formas e desde que o nó esteja bem feito, certo, pessoal? Então assiste de novo a parte dos nós, treina e faz o vídeo e me manda, certo, pessoal? Então assim, atividade muito simples para vocês fazerem, certo? Caprichem, não deixem de me enviar, façam esses nós e me enviam o quanto antes. E lembrando só para dar uma animada na nossa atividade de hoje. Essa atividade de nós vai contar como uma parte da nossa avaliação, beleza? Então, possivelmente, essa prática de nós vai valer 5 dos 10 da nossa N2, certo, pessoal? Então, aí vocês têm uma grande chance de já garantirem a metade da nossa N2, certo? Então, vamos tentar. Irmão, no meu celular não tem espaço para gravar esse monte de vídeo. Grava o primeiro, me envia, apaga, grava o segundo, me envia, apaga e assim vai. Certo, pessoal? Mas não deixem de fazer.
certo? Ah, Hermano, eu não consegui uma corda, eu não tenho um cordelete em casa. Cara, procura aí, tu vai arrumar, nem que seja um punho de uma rede, mas dá pra tu fazer alguns desses nós. Beleza? Então, façam essa prática, eu estou aguardando no meu WhatsApp, no celular. Eu vou encher meu celular de vídeo de vocês, desses nós, mas aí vocês já vão garantir metade da nota da N2 de vocês. Beleza, pessoal? Então vamos para a prática, eu estou à disposição. Se tem dúvida em algum vídeo, pergunta no WhatsApp. Se tem dúvida em alguma coisa, assiste novamente o vídeo, certo? E eu estou à disposição de vocês. Qualquer dúvida é só me chamar. E vamos lá, vamos cuidar em fazer os vídeos que eu estou esperando. Valeu, pessoal. Forte abraço.